Estamos começando mais um Aragão Cast para vocês, aqui ao meu lado, vereador Cláudio Aragão, e hoje recebendo também o ex-vereador, nosso amigo sempre por aí, Ademir Machado. Cláudio Aragão. Olá, então estamos aí, né? Mais uma vez com nossos trabalhos e cada dia nós vamos trazer aqui semanalmente uma novidade. Pessoas que marcaram nossa cidade, pessoas que fizeram algo na comunidade joinvilense, pessoas de destaque em nossa cidade em alguns trabalhos, né? No trabalho social, no trabalho empresarial, no trabalho, principalmente nesse caso hoje, o trabalho político também, e um trabalho todo comunitário. Então nós vamos começar falando com o meu amigo, que eu quero que ele se apresente também, sempre amigo de longa data, amigo aproximadamente de 35 anos, que eu já conheço, né? Já conheço essa figura conhecida na cidade de Joinville também. Meu colega é sempre vereador, né? Já foi secretário municipal também. Enfim, um grande trabalho prestado. Nós vamos conversar muito nesse dia de hoje, para esse Aragão Cash, né? Eu acho que ele já foi tudo, né? Não. Pegar a história de vocês aí dá uns 100 anos de trabalho. Bastante história. Então, vou pedir para ele se apresentar, o meu sempre amigo Ademir Machado. Estamos aqui para fazer esse bate-papo com o nosso amigo de sempre, como eu já disse, né, Cláudio Aragão, que nós nos conhecemos desde o tempos idos, como se diz, lá no trabalho da igreja, né? Somos lá do movimento de igreja, movimento da juventude, no tempo ainda que se tinha cabelo, né? Hoje não se tem mais, mas é uma longa história e realmente essa amizade com o Cláudio vem lá de muito tempo, quando militávamos na Igreja Católica e depois passamos para a política. E passaram-se muitas ações na política que veio consolidar com uma amizade muito forte e estamos aqui hoje por essa razão. Ok, Ademir, ok, também, né, o Rafa no apoio aqui também, o Neto na técnica aqui do nosso podcast, nosso Aragão Cash. Mas, Ademir, a vida vai, a vida vem, você brincava ainda há pouco, né? E aí, como aqui é um programa de alegria, até o Ademir falou antes, né, você que está nos acompanhando agora aqui, será que eu preciso pentear o meu cabelo, né? Então, daí eu falei para ele, não, tira só o cabelo de cima do olho, né? Mas o Ademir Machado tem uma história, né? Ademir, eu sei que a tua história tu começa muito cedo, né? E você é uma família grande. A gente quer que você conte um pouco dessa sua história. Eu sei que uma vez tu foi morar, se não me engano, com a Dona Santa, ali no Guanabara. Eu sei bastante da sua história, mas se eu contar a tua história, perde a graça, né? Mas o nosso podcast, o Aragão Cash, ele tem esse intuito de conhecer um pouco mais as pessoas. Para quem está nos acompanhando, entender quem é esse Ademir Machado, como que ele veio? Ele tá bonitinho assim, foi fabricado assim? Não. Ou ele teve que fazer isso, fazer aquilo, ou deixar disso, ou deixar daquilo, ou o seu pai deu tudo pronto para você, ou sua mãe. Eu conheço a sua história, mas eu quero que você conte um pouquinho da sua infância primeiro, para nós, a sua história. A sua infância foi fácil? Tinha alguma coisa difícil? Ir para a escola, tinha uniforme, tinha bolsa, tinha mochila? Como é que foi essa tua infância? A minha história começa lá na Barra do Rio Itapucu, que pertence a Araquari, né? Eu sempre brinco que lá é balneário de Araquari. Eu nasci lá, meus pais eram agricultores, meu pai era engenheiro, tinha engenho de farinha, né? Então a gente brinca assim que meu pai era engenheiro porque tinha engenho de farinha. Eu saí de lá da Barra do Itapucu com 6 anos de idade, vim morar em Joinville, no bairro Fátima, onde estou até hoje, né, 60 e poucos anos, eu estou com 67, então eu já estou no bairro Fátima, vou fazer 61 anos. E eu comecei a minha vida como qualquer outra criança que vem do interior da roça. Nós não tínhamos uma escola perto de casa, ia estudar lá no Guanabara, eu morava no Fátima, uma distância grande, era meia hora a pé, forçado para chegar na escola,
E naquela, chinelinho no pé, não tinha um bamba, né? Era tempo do frio, como os dias de frio, assim, você não tinha aquele agasalho. Dia de chuva, você não tinha um guarda-chuva, nem uma capa. Então, minha mãe improvisava um plástico na cabeça da guriada para ir para a escola. Eu sou o 13º filho, uma família de 13 irmãos. Hoje... Não é bom esse número. E hoje só eu e a minha irmã, né? A minha irmã mais moça e eu também, ela é a penúltima. Vocês eram em 13 e hoje só estão em dois. Só em dois. Hoje só dois. A minha irmã, que é acima de mim, né? Ela é a penúltima, eu sou o último. Então só sobraram nós dois. A minha mãe morreu ia fazer 90 anos, meu pai com 81, vieram da roça, né? Então, como está dizendo, a minha infância foi ali, me criei no Guanabara e Fátima, porque o Fátima não era bairro na época, né? E nós chegamos aqui em Joinville em 1960. Imagina que o Fátima era um carreiro, não era nem estrada, não tinha, né? A ponte do Guanabara, o terminal ali, era uma pinguela, não tinha ponte para passar carro. Passava com a bicicleta nas costas, ou a pé que fosse, mas ali era assim, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha um banheiro na casa, no tempo igual do sítio, na roça, né? O Fátima era assim, precário realmente, imagina 1960. Joinville era bem diferente. E a gente começou a história ali, né? Estudei no Guanabara, na Escola Reunida Municipal Guanabara, que hoje é a Ana Maria Hager, ali no Guanabara. Depois fui para o Colégio Celso Ramos, onde eu fiz os 3 anos de ginasial. Depois terminei o ginasial no João Colim, quando eu já estava trabalhando em 1969, que eu comecei a trabalhar no meu primeiro emprego na Linhas Corrente. Hoje é Coates Corrente, é uma multinacional, né? Que fazia os carretezinhos de madeira para colocar as linhas. E ali eu trabalhei como operário, comecei a minha vida como operário, usando macacão, chão de fábrica, varrendo o chão de fábrica. Isso na década de... Já estava em 70 já. 70. E eu comecei em 69 no meu primeiro emprego. 69 foi o ano que o vereador Cláudio Aragão nasceu. E eu, tá vendo como é que é? E a minha vida começou ali, meu trabalho foi ali, quando eu começava às 7 da manhã na empresa e saía às 6 da tarde. Às 6 da tarde, tirava aquele macacão empoeirado da fábrica, tomava um banho, fazia um lanche e ia para o colégio, para terminar o ginásio. Depois eu fui fazer o Colégio Bom Jesus. O ginásio, o ginásio que você diz hoje seria o primeiro grau. Isso. Você fez esse curso aonde, do primeiro grau? O primeiro grau. Só para a pessoa entender, pessoal. Eu comecei na Escola Reunida Municipal Guanabara, que hoje é a Ana Maria Hager. Depois Vamos repetir o nome. Escola Ana Maria Hager. Não, mas era Reunidas? Escola Reunida Municipal Guanabara. Ah, era esse nome Esse era o nome. Aí depois mudou-se para o nome de Ana Maria Hager. Mas aí eu já não estava mais lá, já é outra instalação. Na verdade, a escola funcionava ali na Rua Guanabara, onde tem o botãozinho ali hoje, um jardim ali. Ali era a escola. Ali era a escola. Hoje ela mudou, um novo nome. E depois eu terminei, então, aí eu terminei meu ginasial. Celso Ramos, fiquei 3 anos, mais um ano no João Colim, onde eu concluí o ginásio. E trabalhando lá na Linhas Correntes, né? Continuando contando a história da minha profissional, né? E dali eu fui para o Colégio Bom Jesus. Aí eu tive assim uma oportunidade, porque o Ademar Garcia, que era o diretor da empresa, tive o privilégio de trabalhar com ele, e ele pagou o meu curso de contabilidade no Bom Jesus, que era o colégio mais caro da época. Até hoje ainda é, né? Um dos mais solicitados, procurados na cidade. E eu fiz o meu curso de contador, terminei o contador, daí comecei na FURG, que hoje é a Univille, comecei o curso de administração. Aí eu fiz o curso de administração, tudo isso pago pela empresa. Administração, graduação já, né? Isso, é faculdade. Faculdade de administração, pago pela empresa também, pelo Ademar Garcia. E eu fiz o contador pago por eles, também os 3 anos. Depois eu comecei a faculdade pago por eles também. E eles me ajudaram até o penúltimo ano de faculdade. Depois do último ano, então, eu paguei por minha conta, que já tinha o meu emprego, o meu salário já era melhor, né? E eu, por ser arrimo de família, na verdade, eu sustentava meus pais. Com 14 anos, eu comecei a trabalhar na Linhas Corrente, mas eu tinha o compromisso de manter a casa para meus pais, dar o sustento deles. Eu lembro uma coisa muito bonita que eu acompanhei um pouco dessa sua história, do seu pai não tanto, mas eu lembro que você cuidou muito da sua mãe e eu, modesta parte, aprendi muito com isso, né? O zelo que a sua mãe era uma pessoa muito alegre, uma pessoa que falava pouco, mas ao mesmo tempo muito querida, fez café para nós,
E isso foi muito bacana, isso eu presenciei também. É verdade. Então, eu, como filho caçula, fiquei responsável pelos velhinhos, né? Então, eu cuidei de meus pais e foi um compromisso em família que eu assumi os cuidados de saúde deles até o funeral. E isso perante meus irmãos, então eu fiquei responsável. Eu cuidei de meus pais até os últimos dias, até eles morrerem, inclusive o funeral eu também fiquei responsável, era um compromisso de família. Lembramos bem desse dia, aquela igreja São João Batista, que daqui a pouco você vai falar a história da igreja na sua vida, né? Isso. A história da comunidade do Fátima na sua vida, né? E Ademir, o Ademir é pai, é casado, vamos avançando aí. Tá, só para encerrar ali a parte Isso. da minha formação. Então, eu fiz faculdade até me formei em 82, casei em 84, em 86 eu fiz pós-graduação em administração e depois com Já tinha pós em 80. Em 86. Eu fiz a pós-graduação pela Univille, pela FURG, com a FAI, que é a Faculdade de Administração e Economia do Paraná. Era um convênio que a FURG fez com a Faculdade do Paraná. Então, eu fiz a pós-graduação ali com eles. Passado esse período aí, eu vou falar um pouco do trabalho da igreja, né? Na verdade, a minha liderança, ela se destacou num trabalho desenvolvido na igreja. Eu comecei no grupo de jovens com 15 anos de idade. Então, ali eu me desenvolvi como cidadão, como pessoa, como ser humano, como filho, como membro da comunidade, e aprendi muito ali. Então, foi um aprendizado eu fiquei 14 anos no grupo de jovens, onde conheci minha esposa ali, no grupo de jovens, a Liette, né? E viemos a casar, então, em 84, mas eu comecei no grupo de jovens com 15 anos e saí com 29 para casar, né? Temos 4 filhos, né? O Júnior com 37, o Peterson com 34, o Thiago com 32 e o Davi, que é o caçula, com 24. Os 3 mais velhos casados, o mais velho tem 2 filhas, uma de 7 aninhos, 8 aninhos, vai fazer agora, a outra de 2, a Yasmin Carolina, que é a mais velha, com 7 anos, vai fazer 8 agora, e a Maria Eduarda, que tem 2 aninhos, fez agora essa semana que passou, né? E nós... São 4 netos. 2 netos. 2 netos. 2 netas, né? 2 netas. 2 netas. O Peterson não tem filhos. Não, o Peterson é casado há 6 anos, não tem filho. O Thiago é casado há 4 anos, não tem filhos também. Eu botar o Thiago para trabalhar, né? Botar trabalhar. Thiago era arteiro quando era pequeno. Ô, Thiago, um abraço pro Thiago. Mas assim, a alegria nossa, Cláudia, é que o nosso... E o Davi, né? O Davi tá no colégio, o Davi estudando para padre. Para ser padre nos Arautos Evangélicos. Arautos. O Davi tem 24 anos. Então, dos nossos filhos, todos os 4 fizeram faculdade. O mais velho é formado em Sistema de Informações, ele é a esposa, a Aline. O segundo é o Peterson, formado em Engenharia de Computação, e a esposa é nutricionista. O terceiro é o Thiago, formado, ele é engenheiro eletricista, e a esposa é economista. E o Davi, que já fez filosofia, agora se prepara para estar fazendo história geral e no próximo ano deve começar teologia. E o projeto dele é ser padre, esse é o sonho dele, né? Então está persistindo lá no Seminário dos Arautos do Evangelho, ele já percorreu algumas cidades. Talvez é o sonho que o pai sonhou, mas o sonho passou para o filho, né? Você tinha uma tendência a ser padre no início. Na verdade, quando eu estava no grupo de jovens, tinha um projeto, né? Eu fui muito incentivado pelo hoje o bispo emérito Dom Carmo, que queria que fosse padre. Ele incentivava muito. E era do grupo de jovens e ele sempre... Eu encontrei com ele essa semana lá na Igreja do Costa, quando tinha a ordenação diaconal. Até relembramos esse passado aí que... Essa questão de padre, teve um padre que passou na sua vida que você gostava muito dele, eu acompanhei muito. Eu acho, claro que todos foram muito importantes na sua vida, mas o Padre Gino fez uma grande história com você, né? O Padre Gino começou a nossa vida em 82, foi bem antes de casar. Ele começou a conhecer o Padre Gino. Era uma paróquia só naquela região, né? Só Nossa Senhora de Fátima, né? Exatamente. E aí, não, a Nossa Senhora de Fátima nem era paróquia ainda, era o Sagrado Coração, né? Aí ele, quando o Padre Gino... Esse tempo eu peguei daí. Quando o Padre Gino chegou lá na Nossa Senhora de Fátima, para ser pároco, né? Isso foi em 86. Em 86, em 84, acho. Não me lembro agora. 82, por aí. E ele chegou lá, ele foi o primeiro pároco. Aí depois, no ano 2000, a São João Batista virou paróquia. No ano 2000. Isso. Nunca esqueço disso. Em janeiro do ano 2000.
Tinha a E- história do ano 2000. aquele negócio Exatamente, todo, né? E no fim só deu coisa boa, né? coisa boa. E o Padre Gino foi, assim, uma pessoa muito importante na nossa vida de família, porque ele batizou todos os nossos filhos, né? Ele foi o nosso orientador de família e ele que nos ensinou a ser realmente um cristão mais forte do que éramos, né? Ademir, o que levou você impulsionou você? Essas histórias são histórias bonitas, são histórias de raízes, né? Você que está nos acompanhando nesse podcast. E tem um ditado que diz assim, ó, mas é interessante a gente escutar os nossos líderes, né, ô Rafa? Tem um ditado que diz assim, ó, o santo de casa não faz milagre. Sim. Não, o santo de casa faz milagre sim. Não tem muita coisa a ver com bate-papo aqui, mas o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos valorizar as raízes nossas. Conta um pouco dessa história toda. Como é que é esse convite? Porque esse Ademir, líder comunitário, chegou um momento que a comunidade, ou líderes políticos, ou líderes religiosos, convidam então Ademir Machado para entrar na vida pública. Que momento que foi esse? Quem que foi isso? O que aconteceu? O pessoal quer saber. Eu estava no meu segundo emprego, eu estava trabalhando na Associação Comercial e Industrial de Joinville, a SIG. Então foi o Udo que te convidou? O Não, ex-prefeito não, Udo Deller? não foi o Udo, não. Eu entrei na Eu SIG. sei que era o Udo, né? Desculpa, né? Eu entrei na SIG pelas mãos do Oswaldo Aguiar, que era o presidente da SIG na época, a diretora Duque. Hoje a Duque acabou, não existe mais. Mas fui convidado por ele. Eu trabalhei na SIG 9 anos. Em 92, eu trabalhava na SIG, o Loyola era o presidente da SIG. O Loyola. O Loyola era presidente da SIG e o Loyola era MDB. Então, o Luiz Henrique e o Loyola, que tramaram essa proposta para mim, né, porque política é assim, de ser candidato a vereador. Mas eu nunca havia militado em política. Esse tramado não é um tramado de nada, é um tramado de uma conversa. Sim, Um negócio bacana. Não, Né? tramaram um negócio bacana porque, assim, eu digo tramaram porque... Você era muito tipo assim, né? Eu lembro, o Ademir administrador, aquele jeito seu, catequista, ministro da igreja. Esse tramado seria uma conversa, Exatamente, não é coisa ruim, é coisa boa. Não, coisa boa. Cara. É coisa boa. Então, assim, em 90... Loyola e Luiz Henrique. Loyola e Luiz Henrique. O nosso Luiz Henrique, aqui do MDB de Joinville. Exatamente. O Luiz Henrique, então, me convidou, junto com o Loyola, para mim ser candidato a vereador. Embora esse convite vier um pouco meio fora, eu estava fora do Brasil, estava em Montevidéu fazendo um curso pela SIG, fiquei lá 2 meses, e naquele período que eu estava ausente, por telefone, o Luiz Henrique me convidou para ser candidato a vereador. E, bem, para ser mais objetivo, eu cheguei aqui em Joinville, eu era candidato e divulgado na convenção do MDB, mas eu não estava aqui em Joinville. E quando eu cheguei, a imprensa divulgou que eu era um pré-candidato a vereador. A minha mulher queria já o divórcio, porque ela não sabia. Ela não sabia. Ela casou com um cara que era da igreja e de repente está virando político, né? Então para ela foi um baque isso. Até que o Luiz Henrique teve que ir 2 vezes na minha casa conversar com a Aliette para convencê-la que eu fosse candidato a vereador. O Luiz Henrique, em 92, você concorreu ao vereador. Em 92, o Luiz Henrique concorre também à eleição municipal? Como é que é isso? Sim, ele concorre e perdeu para o Freita na época, né? O Freita ganhou a eleição. Parece que foi a única eleição que Foi ele a única que perdeu. perdeu. Né? Foi a única que perdeu, que ele perdeu para o Freita. Mas aí, então, nessa primeira ensaiada política, eu tive a felicidade de me eleger vereador. Primeira eleição, uma história meio parecida com a do Aragão, né? Inclusive, para quem não sabe, o Cláudio foi o assessor. O Cláudio tem essa enciclopédia porque sabe, né? Eu vou falar depois. Mas assim, então a minha história política... Você foi candidato pelo qual partido? MDB. O MDB. MDB. Aliás, eu tive 3 mandatos pelo MDB, né? Os 3 no MDB. Embora tenha saído, fiquei um ano fora, 2 anos, mas meus mandatos foram conquistados no MDB. E então, assim, ali começou a história, a minha política começou ali em 92, quando fui candidato, e me elegi em 93, assumi o primeiro mandato, deixei meu emprego na SIG, porque lá não permitia político no quadro de funcionários. O estatuto Você teve que se desligar da empresa, da SIG, da Associação Comercial. Tive que deixar meu emprego para ser candidato, então, exercer o mandato de vereador. E essa experiência lá em 92, que em 92... você que está nos acompanhando no nosso Aragão Cash,
é importante. Em 92 não tinha Orkut, não tinha Não, Facebook, rede social não tinha. não tinha rede social. Como é que era a campanha eleitoral? Porque a juventude precisa, Ademir, é bom você contar um pouco essa história. Vocês estão falando Era aí no- de... Era na camiseta, no panfleto, eu acho que nem aquele negócio no carro tinha o Perforade ainda, não tinha, veio depois, né? É porque existiam as placas. Conta um pouco dessa história para nós. Como é que foi essa tua luta? Quantos votos você fez na primeira eleição? Naquela eleição, o MDB elegeu 5 vereadores 5 vereadores. e eu fui o quinto a entrar, né? Eu fui o quinto a 1.523 votos. E 1.523 votos. aí eu me elegi Em 92. dois. Olha só quanto voto. E aí, ali começou a minha história, então, no parlamento, né, no primeiro mandato, em 93. Em 96, eu fui para a reeleição, e aí você lembra que eu tripliquei a votação. Na história de Joinville não tem outra parecida, não tem outra igual. Eu fui um candidato, um vereador que, de um mandato para o outro, eu tripliquei a minha votação. Fui para 4.627 na segunda, né? E daí a Mas história... eu quero ainda voltar. Como que foi a sua campanha de 92? Você quer saber como A foi campanha, feita? como que foi? A campanha Porque foi... isso já se faz com 30 anos, né? Sim. 30 anos isso, né? Então, como que era? Como que foi? Até para essa juventude nossa que gosta do podcast também saber como é que era. Na época, o meu material de campanha começou com um panfleto elaborado pelo pessoal da CIG. Pessoal que trabalhava lá, 2 pessoas que me ajudaram a elaborar o panfleto. Como que era o nome deles? Tá o Edson e o Benjamin. O seu Benjamin. O Benjamin, um baixinho, né? Isso, o seu Benjamin. O seu Benjamin está vivo até hoje, né? Tá vivo? Vive. Um abraço, né? O Benjamin foi o que fez, foi o homem de marketing. Ele que fez o panfleto meu contra a minha história, com a foto, e aquele panfleto foi o único panfleto que foi da minha O campanha. Edson, que você fala, Edson Roller? O Role já era meu assessor lá na CIG. Ele trabalhava contigo lá? Isso. Ah, sim. Então a minha história começou lá na CIG com o Benjamin fazendo o meu único panfleto de campanha, era aquele. Uma apresentação minha, meu currículo e a minha foto, que depois aí vai para o carro com adesivo, aí não tinha, como disse o Cláudio, não tinha essas coisas todas, mas tinha a placa, né? Tinha que botar placa nas casas, tinha que botar um carro de som na rua. Naquele tempo era assim, a camiseta, para quem tinha dinheiro, né? Eu, na minha primeira campanha, não tinha camiseta, né? Aí tinha que comprar boné. Então, era os poucos recursos. Então, eu fiz uma campanha sem dinheiro, na verdade, né? E com detalhe, naquele tempo a campanha eram 3 meses, julho, agosto e setembro. A CIG só me liberou no mês de setembro. Julho e agosto fazia campanha à noite e final de semana. Porque eu trabalhava, eu não podia sair da entidade para fazer. Na verdade, a empresa deve ter dado férias para você, algo assim. Porque, me deu férias só em setembro, no caso. porque não tinha não tinha como liberar. direito. Hoje tem direito, né? Sim. Hoje, se você vai candidato, você tem direito, né? Mas lá na entidade não é permitido político, né? Tem no estatuto da CIG, não permite. Mas como eu não era político, depois virei político, então é uma situação inusitada. E aí eles me deram as férias em setembro, aí eu fiz a campanha então no mês de setembro. Mas julho e agosto foi assim. Mas então o trabalho de campanha era assim: um panfletinho, carro de som, adesivo, Tinha comício, placas nas casas, né? Tinha muita. O pessoal usava camiseta também, né? Depois sim, para quem tinha dinheiro, sim, fazia camiseta, boné, carro de som. Porque mas podia dinheiro, usar né? isso. As né? bandeiras Podia usar. também tinha, né? Bandeira, tudo. Só que ainda não tinha o perforade, aquela. Tinha o adesivo. O adesivo de para-choque, né? Para-choque, de botar no Adesivo de vidro. para-choque, de Isso. colocar no vidro e tal. Depois arrancava a tinta do carro, se não me engano, né? O pessoal xingava. Porque... Nessa época só tinha Chevette, Fiat, Corcel 2, né? Você tinha uma Paraty. Eu tinha a Paraty veio depois, eu tinha Tinha um outro carro antes. Um Chevette Era um hatch, Chevette hatch. verde, cor de abacate. Mas era possível colocar o adesivo. Sim, no para-choque botava, mas manchava tudo, a pintura. Ademir, antes da gente entrar bastante nessa questão que você participa e a gente conhece bastante a sua vida, mas quem está nos acompanhando não conhece tanto. Onde é que entra o Ademir Machado na comunidade, na Associação Fraterna Arca da Aliança? Eu sei que o Elias, que é o fundador da Arca da Aliança, ele é teu amigo de juventude. Fala um pouco disso para nós, que isso é uma coisa boa, né? Porque o Ademir participou, eu lembro bem, participou ativamente e sabe da história da Arca da Aliança. E eu sei que você é um dos membros fundadores da Associação Fraterna Arca da Aliança.
porque eu também já fui da associação, e você está lá nos anais da Arca da Aliança, você assina o primeiro estatuto, não, desculpa, você está na primeira ata da Arca da Aliança de fundação. Isso eu vi lá, eu vi. Conta um pouco dessa história para nós também. Exatamente. Eu e a minha esposa participávamos do grupo de jovens, no tempo, solteiros, né? E lá no grupo de jovens participava o Elias e muitas outras pessoas, além da minha esposa, claro. E lá surgiu a ideia, o projeto Arca da Aliança nasceu no grupo de jovens Leões de Judá. Então Elias saiu para formar o grupo aliás, a Arca da Aliança, e eu e a Liette decidimos casarmos, né? Por uma razão de trabalho, de viagem, que tinha uma proposta de emprego fora de Joinville. Então a gente acabou casando já em 84, foi no ano que a Arca também nasceu, né? Em 80, não sei se a Arca nasceu em 86. 86. A Arca nasceu em 86, nós casamos em 84 e em 86 nasceu a Arca. Então nós estávamos naquele movimento com o Elias, que o Elias era do grupo de jovens, Leões de Judá, nós também éramos, eu e a minha esposa participávamos do Leões de Judá. Então ali nasceu o projeto e a gente participou daquele primeiro momento da Arca da Aliança, como membro fundador da Arca, e dando aquele apoio, respaldo que precisava para começar a associação, né? E Ademir, o mandato do vereador, né? 92, você se elegeu, 93. 96 e ano 2000, Isso. consecutivo pelo MDB. Mas nesse meio tempo você teve mandato, mas você também foi candidato e disputou outras eleições. Mas eu quero saber um pouco primeiro principalmente do primeiro mandato. O que mais, o que mais foi bravo? Porque você sai de uma votação de 1.593 votos e vai para uma, se não me engano, de 4.627. Até eu lembro dessa votação, né? Então você triplica a sua votação, quase quadruplica, né? Então, com certeza foi feito um trabalho de comunidade, um trabalho na zona sul da cidade muito forte, um trabalho na cidade de Joinville. E o prefeito era Wittfreiter. O prefeito era Wittfreiter, né, que tinha derrotado o Luiz Henrique no pleito de 92, mas eu comecei como vereador de oposição, mas como eu era muito ligado à igreja, e especialmente à CIG, que é o meu trabalho, eu saí da CIG com a credencial que o prefeito, no fim, respeitou, né, o Wittfreiter, porque os meus diretores trabalhavam com o Freiter no governo, como Edgar Meister, por exemplo, foi meu diretor na CIG, e eu fui trabalhar na política e o Edgar estava na prefeitura. Então, eu era um vereador de oposição, eu fui tratado como um vereador de situação, na verdade. Eu fui muito bem respeitado por eles, pelo Freiter e a sua equipe de governo. Então, eu tive um trabalho tranquilo, iniciando uma caminhada. Qual foi o marco do seu primeiro mandato? Porque o homem público, o vereador, ele é o para-choque da comunidade, ele é tudo da comunidade, mas ele tem um marco também. O que é esse marco? Algo que você lutou e no governo Freitas se realizou, do primeiro mandato. Nós tivemos dificuldades das pavimentações de rua, né, Cláudio? Tivemos muitas dificuldades na Zona Sul. Para ter uma ideia, os bairros de Joinville, Zona Sul, não sei se ainda tem alguns assim, mas era comum ter as valetas abertas. O esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto. Esse era o grande desafio. Na época, era a iluminação de rua, telefone público, que não existia nas comunidades. Telefone público, aquele telefone botar a fichinha. Isso. E nós... Orelhão. Depois, mais tarde, veio a questão do telefone celular, mas isso mais para frente, né? Que para tu conseguir um telefone público era uma luta para conseguir também o telefone, aquele telefone que ter em casa, o residencial naquela época. O residencial também não tinha, quer dizer, era tudo difícil, né? Era o esgoto a céu aberto, as ruas não pavimentadas, não tinha iluminação pública nas ruas, não. Era tudo no escuro. Nunca esqueço que o João Costa lá, você era o batalhador também junto comigo ali, né? Porque esse trabalho meu aí de sair de um mandato para o outro com
triplicando a votação, isso é resultado de um trabalho que você também participou, que nós tínhamos uma ação muito forte da Igreja Católica na Zona Sul. Então, esse trabalho da igreja foi o handicap desse meu trabalho político, porque ali foi uma alavanca muito forte, onde você teve participação direta também, né? Você começou ali comigo em 97, né? Se eu não estou enganado. Sim. Foi, mas participou da campanha já em 96, né? Estava ali já como liderança da igreja e veio trazer essa força. E nós tínhamos um grupo forte da igreja, além de você, tinha tantas outras pessoas, lá do João Costa, da mesma São João Batista no Fátima, enfim. Era, assim, respeitado o trabalho que fazíamos. As comunidades cresciam muito na época. Né? Ali, tinha muita gente nessa aguerrida, época né? começou, já tinha fundado lá embaixo, eu lembro, hoje Paróquia São Miguel Arcanjo, comunidade Nossa Senhora Aparecida no Idilene, São Miguel do Estevo, né? E assim as comunidades foram abrindo, né? Como a São Francisco de Assis também, ela funda nessa época também. A Santa Isabel, a Nossa Senhora da Paz. Santa Isabel, a Nossa Senhora da Paz. Isso. Essas comunidades foram tudo nós, né? Juntamente, principalmente mais o Padre Gino, né? Padre Gino, que era o Padre Gino teve criador de comunidades. Ele criava muitas essa é a marca comunidades, dele, né? E você sai dessa eleição e você vai à reeleição, faz essa votação toda. E depois você arrisca mais uma outra eleição logo em seguida. Você concorre a 96. Mas ali assim, ó, em 97... Aí tem uma história diferente, que o Luiz Henrique ganha a eleição. O Luiz ganha a eleição, vai para o governo e me convida para ser secretário de administração. Eu fui secretário de administração no período de 97 e 98. Em 98 ele me lança candidato a deputado estadual pelo MDB. Você foi secretário municipal de administração. De administração. 97 e 98. 97 e 98. Até o meado de 98, que depois tem que descompatibilizar. Em abril de 98 eu saí para ser candidato a deputado pelo MDB. E você estava comigo me apoiando, certo, me ajudando. Aliás, você em 97 você passou a comandar a Associação dos Servidores, né? Servidores Públicos. Você era o homem que gerenciava a Associação dos Servidores. Pois bem, e isso em 98 eu fui candidato, fui o mais votado do MDB aqui na região, mas saímos em 4 candidatos. O que atrapalhou foi isso. Teve o candidato que fez 7 mil, outro fez 8, outro fez 9, e eu fiz na época 16 mil votos, né? Você lembra, né? E essa votação foi a maior dos 4 candidatos. Eu não fui para o governo, não fui para... A história não foi diferente, porque o nosso candidato a governador perdeu, que era o Paulo Afonso. Paulo Afonso perdeu. Se o Paulo Afonso tivesse ganho a eleição, a nossa história seria bem diferente, inclusive a sua, né? Seria diferente porque se eu subisse para deputado, você com certeza já estava na linha de espera. No ano 2000 já tinha sido candidato. Né? Já ser candidato a esperar vereador. um pouco mais, né? Exatamente. Tem uma história aí, né? É isso aí. Mas assim, a história começou lá de baixo, com dificuldades, como você me perguntou, né? Tanto para a campanha como para realizar os trabalhos, as dificuldades eram grandes, muito grandes. E a tua experiência nessa candidatura de 98, o Paulo Afonso era o candidato ao governo do estado. Como que foi essa experiência de disputar uma vaga Assembleia Legislativa? Existia dificuldade? Já existia rede social ou não ainda? Ou estava tudo começando? Ou não tinha nada disso? Como é que era? Era o mesmo tipo de campanha? Você percorreu o estado inteiro, trabalhou mais no norte? Como é que foi isso? Trabalhei mais no norte, né? Fizemos um trabalho aqui mais para Mafra, Rio Negrinho, São Bento. E aí a região norte aqui toda, né? Fizemos um trabalho, né? Só que as dificuldades eram grandes, porque aquela história, falta de recursos financeiros e você tinha que competir com candidatos muito fortes, né? Então, imagina você ter candidatos lá de Florianópolis que contratavam equipes de campanha aqui em Joinville ou na região nossa. Então, você tem que competir com esses caras, ou digo esses caras, que eu digo essas pessoas com bastante dinheiro. Então, essas são as dificuldades do momento, porque a campanha naquele tempo exigia gasolina, era carro, era cabo eleitoral, eram 3 meses de campanha, eram 3 folhas de pagamento, a coisa não era fácil. Então, hoje parece que está bem mais fácil com as redes sociais. Parece, eu digo, né? Parece. Em 98 você fica, eu acho que o segundo suplente. Terceiro suplente. Terceiro suplente do MDB no estado de Santa Catarina. Exatamente, terceiro suplente. E não era diferente a quantidade de vagas, não. Até era mais candidatos na época, né? Sim, é mais candidatos. Era mais candidatos, né? Hoje você pode, eu acho que se não me engano, você poderia botar, acho que 60, 61 candidatos a deputados. Hoje só vale a quantidade de 40, cadeiras no poder, né? 40. Então é 40 hoje, né? Que é 40 que nunca mudou, né? Exato. Sempre era para ter 41, nunca teve em Santa Catarina 41 cadeiras, né? A população já está para isso, né? Isso. Porém ainda não cresceu. E
E aí você volta para o mandato de vereador. Não assume, Em 98 eu não ganhei. termina a campanha Daí eleitoral. volta para a Câmara, né, como vereador, e aí no ano 2000 eu volto a ser candidato a vereador. Aí eu faço 3.121 votos, aí caiu a minha votação, evidentemente, caiu, né, de 96 para 2000, e eu perdi uma... Eu lembro que em 2000 você disputou uma eleição muito acirrada e não pensa que é diferente de hoje, né? Às vezes as pessoas, mas claro, se o candidato ele mora numa região, porque Joinville sempre tem que pensar assim, que Joinville é diferente de outras cidades. Cada bairro é uma cidade, né? A zona sul da cidade, toda a zona sul da cidade, nós estávamos fazendo um cálculo, ela passa a ser a quarta, a quinta cidade maior do estado de Santa Catarina. Só para você saber o tamanho, o pulmão que é essa zona sul da cidade de população, né? E a eleição sempre ela era mais regional, e você focou novamente na Zona Sul, na sua reeleição. Mas a Zona Sul, naquela época, eu lembro que era muito candidato, e você falava para nós, olha, a Zona Sul pode, às vezes, perder a sua liderança. Se não me engano, houve um movimento, né? Não foi os candidatos que fizeram esse movimento, mas foi as associações de moradores, né? Eu lembro, foi associações de moradores que fizeram um movimento, você lembra melhor que eu, porque você era candidato, vote certo, vote pela Zona Sul da cidade. Ou seja, para não perder a sua representatividade. Porque a Zona Sul sempre teve muita dificuldade, né? Sempre teve muita dificuldade. Isso foi verídico? Aconteceu mesmo a história? Na verdade, assim, Joinville, na história de Joinville, o distrito industrial que foi criado lá para Piraberaba, Zona Norte, ele puxou para aquela região toda a força econômica da cidade, uma atração muito forte. Então, o que aconteceu? Joinville, o empregado, o operário trabalha na Zona Norte e mora na Zona Sul. E isso quer dizer que em Joinville, na Zona Sul, aliás, não tem aquela força econômica que tem a Zona Norte. Hoje nós temos do aeroporto para lá, Zona Norte, o distrito industrial é uma força incontestável. Não tenha dúvida, onde estão as empresas instaladas. Porque o modelo que foi montado em Joinville na década de 70 foi esse. A Zona Norte, as empresas, na Zona Sul, o dormitório. Tanto que hoje tem um problema. Em que década? 70. 70? Então, ali começou a história. Acontece que hoje, para você recuperar a Zona Sul, que é uma luta, você sabe disso, você está lutando por isso há tempo, eu também lutei, que o que acontece na Zona Norte não vem para a Zona Sul. A Zona Sul, ela perde longe para a Zona Norte. Por quê? Todos os investimentos, maciços investimentos feitos na cidade não foi na Zona Sul. Foram na Zona Norte, por razões óbvias, porque lá nós temos aeroporto, lá nós temos distrito industrial, ligando lá com a BR-101, enfim, liga tudo. Hoje você vê um bairro aventureiro, o maior bairro de Joinville, mas também pudera. Olha a região que está instalado o bairro. Então, a força do desenvolvimento econômico da cidade ela está voltada para a Zona Norte. Aí a Zona Sul fica no prejuízo. Então, a Zona Sul tem o presídio, tem a rede de tratamento de esgoto, aí a Zona Sul tem problema de segurança pública, a Zona Sul tem dificuldades em tudo. Então, falta muito para a Zona Sul. Ademir, o nosso papo tá excelente, tá muito bacana, tá muito legal, e o conhecimento, a história é conhecimento, é cultura, é arte, é tudo na vida, né? E eu sei que você faz toda essa trajetória, né, de trabalho, você foi secretário municipal novamente, foi subprefeito lá na região do Fátima, naquela região toda, deu um banho na Zona Sul, iniciou todo um trabalho forçado, focado na questão de pavimentação, de drenagem, de esgoto, melhorar todas o serviço público na região. Mas como o nosso tempo já avança, eu quero que você fale um pouco para mim, e eu sei que você né, poderia dizer, esse Ademir Machado, MDB, né? Você sempre foi muito ligado ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Quero que você fale um pouquinho do MDB, quero que você fale um pouquinho... você participou muito da eleição do nosso governador, quando o Norte ganha a eleição novamente, que é Luiz Henrique, em 2002. Começamos com 3% na pesquisa, o nosso candidato
de helicóptero e avião, o Luiz Henrique numa Blazer, mas você coordenou esse trabalho, coordenou esse projeto, você era vereador na época. Eu quero que você conte um pouco dessa história, vamos supor, sai Luiz Henrique de prefeito e a coragem desse homem. Por quê? Porque quem nos está acompanhando no nosso Aragão Cash quer saber, mas quer saber de quem? De quem acompanhou mais de perto. Sim, nós tivemos assim, eu tive alguns privilégios na minha vida, né? Oportunidades. Primeiro foi o meu primeiro emprego que me deu a alavanca na minha vida. Como eu falei, o meu primeiro patrão foi o Ademar Garcia. O segundo foi meu emprego na CIG, foi um mestrado de aprendizado com os empresários, que eu era assessor de diretoria e gerenciava o treinamento da CIG. Então aquilo me deu uma força muito grande, além da faculdade e pós-graduação que eu fiz. E aí eu chego na política e vem esse cidadão que me convida para ser vereador, que é o Luiz Henrique, e me deu a oportunidade também de fazer um trabalho. E hoje eu sou coordenador regional do MDB e secretário-geral já há alguns mandatos, por essa razão. O MDB é como se fosse o meu Flamengo, né? E, Ademir, para quem está nos acompanhando, é interessante, né? O joinvilense acreditava, mas o catarinense não tanto nessa virada do Luiz Henrique ganhar uma reeleição. Que o governo que estava, ele ia à reeleição. Ok, mas o Luiz Henrique, em 97, quando eu assumi a prefeitura, eu era secretário de administração dele, ele disse um dia no gabinete dele para mim, nós dois conversando, ele estava despachando de manhã comigo os documentos, ele disse, Ademir, nós vamos fazer de Joinville um laboratório de governo. Nós vamos fazer um laboratório para depois ir para o estado, para Florianópolis. Ele falou assim. Então ele começou em 97 já com esse pensamento, com essa visão. Transformar Joinville para ser a nossa alavanca para ir para o estado. Ele descentraliza, inclusive, os trabalhos aqui na cidade de Joinville e cria as subprefeituras. Exatamente. Luiz Henrique criou as subprefeituras, né? Me parece que tem uma proposta aí na atual gestão que quer acabar com a subprefeitura. É uma pena isso, tira o serviço lá da ponta, né? Na verdade, o Luiz Henrique ele espelhou-se muito em Curitiba, que tinha o Farol do Saber, criou a Estação de Cidadanias. Então o Luiz Henrique fez a passagem única em Joinville, criou os terminais de ônibus, que tinham um projeto bem maior, e ele veio com a ideia da descentralização, que dele entende, até ali nos últimos anos de vida dele, falou um dia, nunca esqueço, acho que você lembra disso, estava junto, que ele diz assim, que o governo devia funcionar igual uma diocese. Sim. Que tem as paróquias e as paróquias têm as comunidades. A organização, né? Então a organização política deveria se espelhar na Igreja Católica. Ele até falou isso num discurso dele, um dos últimos discursos dele. Então é isso que ele tentou e fez, o governo descentralizado. E vamos para a Floripa com essa ideia. Tanto que ele fez um trabalho fantástico no estado, que pavimentou todos, aliás, ficaram 6 municípios que não chegou a pavimentar o acesso, mas os demais, dos 295 municípios catarinenses, 289 ele terminou o governo com todos pavimentados o acesso. Tanto que ele descentralizou o governo. As pessoas confundiram que a descentralização ela ia trazer despesa para o Poder Executivo Estadual. Muito pelo contrário. Quanto mais você centraliza, no meu ponto de vista, acho que é o seu também, você acaba afastando a comunidade da discussão. E por mais que você tenha um secretário regional aqui, ele tem que ser a porta do governador. Hoje nós não sabemos quem que Joinville é a porta. Exatamente. Para abrir a porta do governo. Portanto, que o recurso não chega aqui. Exatamente. A lógica que o Luiz Henrique colocava é a seguinte: o boi, ele engorda com o olho do dono. Ou seja, se você bota a descentralização de governo, lá na ponta você sabe o que está acontecendo. Agora, não adianta deixar o pessoal dentro do gabinete lá em Floripa querer mandar nos 295 municípios. Porque não sabe a dor, né? Não sabe a dor, não sabe as demandas da comunidade. Então, se você quer governar com a comunidade, você tem que descentralizar o governo. Não existe outra fórmula. Né? Você também participou muito forte, e daí eu já lembro mais, até porque eu participei dessa etapa em 2012. O Tebaldi, o ex-prefeito Tebaldi, sempre o PSDB aqui local. Hoje nós estamos falando aqui do nosso podcast, ele é um pouco partidário também, porque a gente sabe que é importante isso para o crescimento da discussão política, né, que está aproximando agora aqui também no estado de Santa Catarina. Mas eu quero que você fale um pouquinho. Você conhece bem essa figura emblemática, esse homem de postura, esse homem
Maduro, que é empresário, até hoje é empresário, e ele é convidado, então, e eu acho que você estava nesse convite quando o Luiz Henrique convida Udo Deller para ser candidato em 2012, e o Udo Deller começa lá embaixo também nas pesquisas municipais, mas você ajudou, você coordenou essas campanhas. Como é que foi isso? Conta para nossa rapaziada aí. Na BR-101 existia o Moinho da Oma, que era a fábrica de chocolate caseiro, em Joinville, onde hoje está o escritório, onde vende os carros da BMW ali, né? Aquela empresa que vende os carros deles ali. Naquele local foi feito um almoço. Onde do lado direito da 101, né? Isso, no Moinho da Oma, um almoço. Na Taco Lindner? Exatamente, ali próximo. Então ali foi feito um almoço onde foi traçado o futuro de Joinville. Mauro Mariani foi candidato a prefeito em 2008, não logrou êxito. Em 2012, ele decide não participar mais da campanha para prefeito. Ele se elege federal em 2010. Né? Isso. Mas aí ele preferiu não ser mais candidato e ali houve a consagração, então, do Udo Deller. Foi ungido o nosso candidato a prefeito de Joinville, foi o Udo Deller, naquele almoço histórico ali que aconteceu. Eu estava lá. Você estava lá? Estava lá. Estava coordenando a reunião, porque eu, como secretário do partido na época, eu que organizava as reuniões. Então, o Udo Deller foi convidado oficialmente perante a executiva do partido para ser o nosso candidato a prefeito. E ele foi ungido ali, foi aclamado para ser o nosso candidato. E nós fizemos uma campanha para o Udo, junto com o Luiz Henrique, caminhamos por toda a Joinville, né? E fizemos uma campanha muito bonita. O Udo Deller era uma pessoa que o Luiz Henrique sempre respeitou como empresário. Eu até posso falar um pouquinho mais do Udo, porque eu trabalhava na CIG. O Udo já na época, na década de 80, ele já se preocupava com a preservação dos mananciais, se preocupava com a duplicação da BR-101. O Udo Deller é um cidadão que sempre esteve envolvido nas causas da cidade, nas maiores causas. Então, quando ele aparece como candidato a prefeito, ele é um exímio conhecedor dos problemas de Joinville. De décadas, e o Udo sempre foi aquela liderança, à frente da CIG, puxando as questões maiores da cidade. Então aí o Luiz Henrique disse, olha, Joinville precisa de um grande gestor, e o Udo é a pessoa preparada para ser esse gestor. De fato, veio a ser foi o nosso candidato, se consagrou prefeito, e depois foi a reeleição. O Udo deixou um legado para Joinville, que Joinville vai nadar de braçada, só para você que está nos acompanhando, porque o Udo fez gestão financeira. Foi o único município do estado de Santa Catarina que na última década, vamos dizer assim, nos últimos 8 anos, fez gestão financeira, fez fluxo de caixa, deixou recurso em caixa, né? A administração do MDB, ela pega a prefeitura na mão do governo, na época o governo PT, que era o Carlito, pega com 300 milhões de dívida. E o que mais colocou o governo do MDB, que foi o governo do Udo, foi o brilho que ele deu disparado na saúde e na educação. Você confirma isso? Com certeza. Principalmente na educação e na saúde, foi o destaque do seu governo. Você vê que o que foi feito na saúde pelo secretário Jean, com certeza com o respaldo do prefeito Udo Deller, ele transformou a saúde em Joinville. Ele reformou os postos de saúde, ele ampliou, ele construiu outros novos. Tudo isso com o aval do nosso prefeito, que deu carta branca para ele. Ele ficou 8 anos investindo pesado na saúde. E na educação não é diferente. Botando tablet na escola, informatizando, reformando as escolas, ampliando, melhorando. Ele deu um show na educação e em saúde, foi. De um modo geral, a cidade de Joinville, ela se transformou no governo Udo. Muitas pessoas não perceberam, né, a população. Eu lembro que o Udo, ele tirou as pessoas das filas, né? A pessoa que precisava fazer uma consulta de oftalmologia, ela tinha 3.500 na frente dela, 4, 5 mil pessoas. Se tiver que fazer um exame de ultrassonografia, era 8, 9 mil, 10 mil na fila. Se tivesse que fazer uma ressonância, era melhor fazer uma rifa para fazer a ressonância, né? Isso tudo o Udo zerou.
O deixou zerado. Exatamente, mas o Udo ele investiu pesado na administração da cidade. Quando o Luiz Henrique falava que a cidade precisava de um gestor, ele referia-se a isso. Saneou a prefeitura, deixou a capacidade para futuros Endividamento, tal, empréstimo de recursos. empréstimo, tudo, deixou dinheiro reservado para essa ponte que deverá ligar a Demagarcia. O Udo, Boa eu Vista. participei do governo Udo, Ademir, ficou 1 bilhão, 1 bi, para o prefeito investir em obras. Sim. Se ele não está fazendo obra, não é culpa do MDB e nem do Udo. Aí é culpa da gestão atual. Tem 1 bi para ser investido e tem uma capacidade de endividamento de mais 1 bi. Mais 1 bi das condições financeiras que estava a prefeitura em 2020, quando o Udo entregou, lá em dezembro. A gente acompanhou bem esses números, orçamento, né, dados e tal. Ademir Machado, o nosso bate-papo, a gente pensa que, né, mas ele voa o horário, né? Mas eu quero que você fale um pouco, você é coordenador regional do MDB. O MDB agora tem os seus pré-candidatos, né? Tem os pré-candidatos aqui na região, né? Principalmente Joinville também tem os pré-candidatos. Eu quero que você fale um pouquinho do nosso pré-candidato, Antídio Lunelli. Antídio Lunelli, o Antídio Lunelli é um perfil parecido com o do prefeito Udo Deller, né? Nosso sempre prefeito. Por que eu digo isso? Quem conhece a história do Antídio, você também já ouviu, eu também já ouvi, ele veio lá de baixo. Agricultor, filho de agricultor. É muito engraçado as colocações. Nós vamos convidar ele para vir aqui no nosso podcast, né? Ele tem uma história bem interessante e ele é povão. E aquela pessoa é um senhor hoje, um empresário rico, muito bem financeiramente, mas ele veio lá de baixo, veio da pobreza. Ele veio do trabalho, da força do trabalho. Ele conta a história dele, uma Conta história, toda a história. que pegava na enxada, capinava. Então, ele tem aquele estilo dele de agricultor, né? Até no falar, gesticula, tipo italiano e tal. Mas ele é uma pessoa que realmente vem fazer a diferença na política e está aí se apresentando para ser o nosso candidato. Ele hoje é pré-candidato a governador pelo MDB. Acredito, eu não só como MDBista, mas como catarinense e joinvilense, que será uma grande força para o estado de Santa Catarina ter o Antídio como governador. E que Deus nos ajude e a população, que a gente possa colocar esse homem lá como governador. Deixa eu fazer uma pergunta, em relação a essa... Vocês estavam contando aqui a história, eu anotando só para questão de informação, que é uma campanha de rede social, que agora, né, nós estamos nessa onda, então até mesmo podcast, quem tinha isso aqui para mostrar toda essa história, né? O MSN surgiu em 99 e o Orkut e Facebook já é de 2004. Então já é uma região. Mas eu quero falar, Ademir, você falou em relação que você aproximou na época da sua candidatura a Zona Sul, né? Então, falamos muito sobre recursos para Joinville. Esses recursos nós sabemos que não funciona assim, não sai do chão, tem que vir de algum lugar. Como que você vê essa representatividade atual na Joinville e o que você acha que seria bom para que trouxesse mais dinheiro para Joinville? Eu me refiro ao parlamentar, veja só, quando você tem vereadores ou deputados representando uma região, não tenho dúvidas, é o caminho certo, porque ele vai brigar por aquela região. Então hoje, por exemplo, o MDB deverá lançar, aliás, 2 candidatos a estadual na eleição desse ano. Aí nós temos o Fernando Kreller, que já é deputado estadual. Já é. E o Adilson Girardi, que é o nosso pré-candidato também a estadual. Para a federal, nós temos aqui o nosso jovem Cláudio Aragão. Não tão jovem. Tem cabelo ainda. Ele é o nome hoje apontado pelo partido, escolhido pelo partido, para ser o nosso representante. O partido escolheu quem ia ser pela história. Exatamente. O MDB... O MDB, existe uma costura do MDB, é bom, o Ademir entende bem disso, mas para entender que quem define, quem decide, o MDB local escolhe os candidatos, mas quem aprova é a convenção estadual. Convenção, o que é o diretório estadual. Diretório estadual. Então, hoje nós temos os pré-candidatos. Então, o Fernando vai à reeleição, que é estadual, e o Adilson é um pré-candidato a estadual,
como o Cláudio Aragão também foi escolhido pela direção partidária para ser o nosso deputado federal por Joinville. Aí a Zona Sul vai ter um deputado federal que vai brigar pela Zona Sul, que eu acho que está na hora de nós termos um representante da Zona Sul na Câmara Federal, porque é de lá que vem os recursos. Então isso é muito importante. É uma forma de resolver a situação de Joinville no que se refere à Zona Sul de Joinville. Não que a cidade, o deputado federal não é só da Zona Sul, vai ser, claro, As leis são do vai ser do estado inteiro do Brasil, mas alguém tem que puxar a brasa para essa sardinha. Essa sardinha pobre aqui que precisa, que eu diga a Zona Sul. Então, eu tenho certeza que o Cláudio, como sendo nosso federal, ele vai fazer a diferença em Joinville para a Zona Sul. E ainda tem o Lunelli, que é pré-candidato também do estado, que é do norte também. Sim, o Lunelli, por ser do norte, ele se elegendo governador, com certeza, eu não tenho dúvida que o norte vai ganhar com isso, Joinville principalmente. Eu quero contribuir nessa questão do Lunelli, né, na pré-candidatura, e ele perguntou para mim, Cláudio Aragão, algumas bandeiras aqui da região, dessa região toda norte nossa, né? Eu falei para ele um sentimento do Cláudio Aragão ainda de como político, né? Ele perguntou para mim, Joinville precisa de uma referência de um atendimento para a mulher, né? Um hospital para a mulher, algo assim parecido, porque hoje a mulher, ontem eu vi na Câmara de Vereadores, né? O esposo, só faltou ele chorar e dizer que a minha mulher precisa fazer uma cirurgia rápida, que a bexiga dela baixou, né? Bexiga baixa, e ele está desesperado. Por quê? Falta essa referência do atendimento da mulher. Eu estou falando isso para você agora, que nos acompanha o nosso Aragão Cast, né, ou podcast, da necessidade. Por exemplo, na sua família, aponta alguém com uma pontinha de um CA, que é um câncer. A família inteira fica apavorada. Que também falta em Joinville para atender todo o norte catarinense uma referência. Esse hospital da mulher não precisa ser necessariamente, quem sabe, claro que Joinville é metrópole, é capital, mas nós precisamos urgente essa atenção, né? E mobilidade urbana. Eu falei para ele, Antídio, pelo amor de Deus, não dá mais para nós. Nós temos uma cultura, a cultura do joinvilense de ir às praias é São Francisco do Sul, é Praia do Ervino, Praia da Barra do Sul, e todas aquelas belezas de São Francisco do Sul, que é nossas praias. Mas a gente não consegue ir. Por quê? Porque nós não temos acesso. Acessibilidade, a mobilidade urbana, a 280 não vai. Tá ali uma maquiagemzinha, é uma maquiagem, me desculpe, é uma maquiagem que está sendo feita, é um engodo e ela não abre, não vai. E outra coisa, nós temos o maior porto que é São Francisco do Sul, da exportação, porque nós estamos na maior localização de exportação, que é Joinville e região, e o trânsito simplesmente não vai. Então, isso é outra coisa que a gente vai lutar muito, além de que investir no esporte, pedir muito isso para ele no lazer, na ciclovia, né? Quantas pessoas gostam de andar de bicicleta? Em todo o norte catarinense, todo o estado de Santa Catarina, né? Então, são algumas bandeiras que eu vou com muito amor, com muito carinho, convidado pelo meu partido, né? Coloquei meu nome, não coloquei, fui convidado para ser um pré-candidato, mas essas bandeiras eu já apontei ao pré-candidato Antídio Lunelli, que é uma esperança hoje do estado de Santa Catarina, porque tem a visão de gestão. Vocês desenharam, Ademir, aqui junto, o Cláudio também, que agora já está nesses 3 mandatos, porque a história ela não pode ser esquecida, né? Tem um trabalho. Homens começaram algo que precisa ser terminado. Então, essa história do que a ideologia do novo, né? Não do partido, falando de ideologia novo, ela vem numa referência sempre de algo e se esquece da experiência. E a experiência é importante para você poder contribuir, né? Foi falado aqui que teve 1 bilhão deixado, né? As pontes não saíram, que é um projeto também que está por aí. O que acontece? Por que ainda não saiu? Porque você sair da região da Zona Sul para ir para a Zona Norte demora mais de 1h30, Cláudio. Esses dias foi assim. Inclusive isso. E aí, se já sabe qual é o problema,
Por que não é feito? Na sua visão. A verdade é o seguinte, quando você busca, e aqui vai um pouco para o nosso eleitor, né? Como é que você deve escolher o seu candidato? E aí que está o negócio. Na hora da campanha, tudo se mistura. Todo mundo é bonitinho, todo mundo se enfeita e vai para festa. Bora até um paletó, né? Aí vale tudo, né? Aí o mais bonitinho, mais isso, mais aquilo, ok. Quem conhece os problemas de Joinville? É quem está no bairro. Quem está amassando o bairro todo dia. Agora, na hora de votar, o eleitor tem que ficar atento. Quem que esteve aqui sempre conosco? Quem sempre ajudou? Quem está discutindo as questões maiores da cidade, as causas principais? Eu vejo na Câmara ali, tem 19 vereadores. Como eu vejo na Assembleia, tem 40 deputados. Quem briga por Joinville? Então tem que ver isso. Quem são os brigadores pela cidade? Que defendem a cidade, que buscam recursos. Então, esse é o perfil de político que nós precisamos. Não adianta ter um governador que fica fechado no gabinete. Vamos ser sinceros. Ou vocês algum dia viram Moisés por aqui distribuindo alguma benfeitoria para a cidade? Veio nos últimos tempos agora. Então, Ele é o governador do Pix. Do Pix, pois é. Do Pix. Então, quer dizer... Quer mandar o Pix para a cidade, mas os Pix não chegaram para os prefeitos, agora os prefeitos estão doidos. Exatamente. Então, aliás, o Pix tem que chegar até dia 4 de junho. Exatamente. É dia 4 de junho. Depois não pode mais receber Pix, hein? Atenção, prefeitos, não se enganem. Então o problema é esse, o governante ele tem que estar nas bases, não pode, seja o prefeito, seja o governador, tem que estar ali, como o deputado, o vereador, tem que fazer isso. Aliás, o povo vota e não sabe depois, não lembra em quem votou depois, nem de quem vai cobrar depois. Então, quer dizer, nós precisamos ter pessoas com perfil que olhe para a comunidade, que vá lá conhecer os problemas. Se o candidato, se o parlamentar não conhece a base, ele não vai saber quais são as necessidades do povo. E é importante isso porque é o seguinte, mora no bairro, quem é da região? Né, o perfil. Foi pensado justamente nisso, porque, um exemplo, né? Hoje nós temos o Cláudio Aragão, que 7 horas da manhã está tomando café com o povo. E tem uma fila lá. A porta está aberta. Então por quê? Porque justamente é isso que acontece, essa aproximação do povo. Vocês falaram sobre a prefeitura, aproximação. Sobre a forma com que as paróquias, né, as igrejas se organizam, aproximação. Sim. Então tem que se pensar, você agora nas próximas eleições, nessa aproximação. Porque fica mais fácil você cobrar. O cara está aqui do lado, tu consegue cobrar e você consegue algo melhor. Essa é a vantagem do candidato morar no bairro, numa região. O Cláudio, eu disse assim, não é que ele leva azar, ele leva a sorte dele estar no meio do problema de Joinville. Ele está na Zona Sul. Então, toda esquina que ele vai chegar, alguém vai cobrar alguma coisa, claro. É normal. A cidade está carente, a Zona Sul, então não se fala. Agora, a Zona Sul sempre foi o patinho feio da história. E continua sendo. Nós temos que tirar. E só vai tirar dessa situação quando estivermos representantes que, de fato, briguem pela Zona Sul. Uma das coisas que o Cláudio fala assim, eu tô acordando, né? Tô acordando e tô indo lá para levar porrada pro povo. Porque não é culpa né? Não é tua legislador, culpa. né? É culpa de toda a história. Olha como é que tá a saúde. Então, mas não tem que ter medo de ir para luta, né? Isso que a história mostra, a política, que os homens, Luiz Henrique e os demais, eles não tinham medo. Eles iam lá ouvir a população. O Luiz Henrique, ele deixou o modelo para todos nós. Governo descentralizado. Não tem outra forma de fazer governo. Ou você faz descentralizado ou não acontece. Ou você confia no seu time, Sim. ou não constrói time. Exatamente. É simples, né? Quem ganha o jogo? Quem tem time e quem tem torcida, né? Agora, se você não tiver time, meu caro, pode ter 1 bilhão, pode ter 2 bilhões, você não vai conseguir fazer nada. Ademir, suas considerações finais, nosso Aragão Cash. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder participar desse bate-papo com o Cláudio. O Cláudio, que somos amigos de longa data, trabalhamos Cláudio Aragão, né? O Cláudio Aragão veio lá de Tijucas, né? É igual o falecido Lula, né? E o pessoal de Tijuca conhecia pela carregar a gaiola no dedo, né? Mas o Cláudio, ele aprendeu lá de Tijucas e trouxe para Joinville, o Cláudio Aragão, e ele vem demonstrando nesses anos que ele está aí trabalhando
trabalhou comigo 10 anos, né? Fomos na política 10 anos juntos. E ele agora teve uma boa escola também, porque ele se espelhou bastante no Luiz Henrique, no Udo Deller. Então, quer dizer, o Cláudio veio lá de baixo, é povão, aprendeu a ser comunidade, pela igreja, principalmente, pela Arca da Aliança, né? Lá com o Diácono Elias. Sim. E agora, com essa experiência toda, com essa visão de vida que ele tem, pai de 2 filhos, casado, membro da comunidade, sabe onde aperta o sapato do povo, e ele é a pessoa hoje preparada para ser o nosso candidato a deputado federal, com certeza, e vai representar bem Joinville e a Zona Sul de Joinville. Então, Cláudio Aragão, você está com a bola no pé, quicando para chutar no gol. E esse gol que eu digo é você se preparar agora para ser o nosso candidato a federal, que deverá se eleger para alavancar a Zona Sul de Joinville. Obrigado mais uma vez e sucesso para o amigo aí nessa vida pública. Obrigado, Ademir Machado, grande liderança do MDB do Norte Catarinense. Obrigado, Rafa. Obrigado, Neto, na nossa técnica aqui do nosso Aragão Cash, né, Rafa? E voltamos semana que vem. Só lembrando, toda sexta-feira tem vídeo novo, né? Tem os nossos convidados aqui. A gente quer trazer várias pessoas. Tem o convite do Udo já, tá aí um Lunelli que vem vir para cá. Muita gente. Cada semana passará aqui por nós uma liderança política, econômica, né? Contando essa história, né? Toda sexta-feira, então, acessa lá o Cláudio Aragão. Você vai encontrar nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, também no YouTube, que esse canal vai pro YouTube, e agora também no Spotify, esse Aragão Cash. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.